Fala, galera do YouTube! Então, gente, vamos continuar com a nossa aula sobre ângulos, né? Geometria plana, ângulos. Agora vamos falar de outros tipos de ângulos. Vamos falar de ângulos formados por duas retas paralelas. Tá aqui, ó. Duas retas paralelas e uma reta transversal, que é essa aqui, ó, que corta as duas paralelas, né? Então, são três retas no total. Duas paralelas, uma transversal. Então, são 8 os tipos de ângulos formados por essas três retas, né? Sendo que 4 deles estão localizados na região externa, que fica do lado de fora, entre as duas retas, é a região interna, né? Ó, reta M, reta N. Essa parte de dentro aqui, ó, nós chamamos de região interna. E essa parte que fica do lado de fora para cima e do lado de fora para baixo, nós chamamos de região externa, né? Então, parte de cima, parte de baixo, região externa, tá do lado de fora. E a parte do meio, região interna, porque está entre as duas retas. Então, nós temos 4 ângulos desses que ficam na região externa e 4 que ficam na região interna. Vocês podem observar aqui, ó, o ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 6 e o ângulo 7 estão na região externa. Já o ângulo 3, o ângulo 4, o ângulo 5 e o ângulo 6 estão na região interna. Como fala aqui, ó, na região externa, 1, 2, 7 e 8. Na região externa, 3, 4, 5 e 6. Ok? Então, esses são os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Agora vamos ver como é que se chama esses ângulos, né? Porque dependendo da posição que eles estiverem, nós temos nomes diferentes para eles. Vamos ver. Primeiro, são os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos localizados do mesmo lado da transversal. Por exemplo, B é correspondente de F, porque estão do mesmo lado da transversal, do lado esquerdo. Já o A é correspondente de E, porque estão do lado direito, né? Se eles estão do mesmo lado transversal, porém, em regiões diferentes. Observa que B está na região externa e que F está na região interna, né? Assim como A está na região externa e E, que é seu correspondente, está na região interna. Então, estão do mesmo lado transversal, porém em regiões diferentes. Quem mais são correspondentes? O C e o G. O C e o G, os dois estão do lado esquerdo, né? Lado esquerdo da transversal. O C está na região interna e o G está na região externa. Por isso são correspondentes. Outros correspondentes também. Nós temos aqui o D e o H, né? O D e o H, ambos estão do lado direito da transversal, né? Só que o D na região interna e o H está na região externa. Por isso são correspondentes também. Observação importante sobre ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo E. Ó, A e E têm a mesma medida. Assim como B e F também são iguais. Ó. B e F também têm a mesma medida. C e G também têm a mesma medida. Ó. C e G. E D e H também têm a mesma medida, porque todos eles são pares de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ok? Vamos falar de outro tipo de ângulo. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, nós temos os ângulos alternos. O que são ângulos alternos? São ângulos localizados em lados opostos da transversal, ou seja, um de cada lado da transversal. Por exemplo, o ângulo C está do lado esquerdo e o ângulo E está do lado direito. Então, C e E são ângulos alternos, um de cada lado da transversal. Então, eles são opostos pela transversal na mesma região. Eles ficam na mesma região. São opostos pela transversal, porém, fica na mesma região. Então, observa que tanto C quanto E
estão na região interna, né? Nós temos dois tipos de ângulos alternos. Nós temos os alternos internos, né? São aqueles que ficam na região interna. E nós temos os alternos externos, que são aqueles que ficam do lado de fora, na região externa. Então, por exemplo, aqui o C é alterno de E. E o D é alterno de F, né? Porque ambos estão na região interna, só que em lados opostos da transversal. Esses dois também, na mesma região interna, porém em lados opostos da transversal. Observa aqui os alternos externos. O B é alterno externo de H, porque o B está do lado esquerdo da transversal, o H do lado direito. Ambos na mesma região, que é a região externa. Já o ângulo A é alterno externo de G, né? Porque A está do lado direito da transversal e G do lado esquerdo. Ambos na mesma região externa. Observação importante sobre ângulos alternos. Eles possuem medidas iguais, ou seja, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo E, assim como o ângulo D tem a mesma medida do ângulo F, né? A mesma coisa os alternos externos. Ó. O ângulo A tem a mesma medida de G, são iguais, e o ângulo B tem a mesma medida de H, também são iguais, ok? Então nós já vimos que os ângulos correspondentes são iguais e que os ângulos alternos também são iguais. Agora, o último tipo de ângulo formado por duas retas paralelas e uma transversal são os ângulos colaterais. Vamos falar agora de ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? São ângulos localizados do mesmo lado da transversal, assim como os correspondentes, eles também ficam do mesmo lado. Porém, tem uma diferença, né? Porque além de ficar do mesmo lado da transversal, eles ficam na mesma região, né? Lá os correspondentes que nós vimos anteriormente ficam em regiões diferentes. Os colaterais ficam na mesma região e do mesmo lado da transversal. Observa bem aqui, ó, no caso, esses aqui, ó, também tem dois tipos de colaterais. Colaterais internos, que ficam na região interna, e colaterais externos, que ficam na região externa. Observa aqui que esse ângulo aqui, o C, é colateral de F, porque estão os dois do lado esquerdo da transversal e na mesma região, na região interna, né? Então são colaterais internos. Já esses aqui, ó, o D e o E, também são colaterais. Por quê? Porque ficam no mesmo lado da transversal, lado direito, e também estão na mesma região, que é a região interna. Aqui, ó, os colaterais externos, ó, observa, B é colateral de G, mesmo lado transversal, na mesma região, região externa. A é colateral de H, do mesmo lado transversal, lado direito, e na mesma região, região externa. Observação importantíssima sobre ângulos colaterais. Os ângulos colaterais não são iguais, né? Os únicos que não são iguais são os colaterais. Então, o que acontece com os colaterais? Acontece que quando você soma os dois, a soma das suas medidas vai ser sempre igual a 180 graus. Então, C mais F, 180 graus. D mais E, 180 graus. B mais G, 180 graus. A mais H, 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos colaterais é igual a 180 graus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para dar uma força para o canal, ok? Valeu, um abraço!